Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou responder uma tag literária para vocês. A tag de hoje eu vi lá no canal da Doida dos Livros, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ir lá conferir. É um canal novo também, ela tá crescendo, então é sempre legal a gente ir apoiar essas novas pessoas que estão falando de literatura, porque é muito importante a gente fortalecer esse mercado. E ela fez essa tag em especial pro Dia do Café no ano passado. E eu descobri esse vídeo hoje e achei fantástico. Então o nome da tag é Café com Literatura, ou tag Café Literária. Alguma coisa assim. Duas coisas que eu amo muito: café e livros. Então vamos lá. A primeira pergunta é Café Expresso, um livro curtinho com até 100 páginas. E o menor livro que eu já li que se enquadra nessa categoria é O Roubo, da Paula Alexandra. Eu já resenhei ele aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards para vocês. Ele é uma história fantástica, é um romance de época um pouco diferente, que vai contar a história de uma pirata que vai tentar roubar uma máscara e vender ela no mercado negro para conseguir sair da pirataria. Então é uma temática bem diferente para quem lê romance de época. Sabe que não são sempre que tem esses temas mais diferentes, que não é sempre aquela água com açúcar do mocinho e da mocinha. E o final também é bem surpreendente, então quem ainda não leu esse livro, ele é fantástico. Só tem e-book, infelizmente, e tem 80 pagininhas, então eu super recomendo. Café Gelado, um livro com um personagem muito frio. Eu até pensei em alguns livros para trazer aqui, mas eu acho que o vilão de O Destino das Terras Altas se enquadra muito bem. É um romance de época também que se passa na Escócia, em que o vilão ele não tem nenhum tipo de amor pelos seus filhos. Ele já teve milhões de amantes, teve vários filhos, abandonou todos eles, principalmente as meninas, e o único filho guri que ele teve, ele acreditou que a esposa tivesse traído ele com o seu arqui-inimigo, o senhor do clã rival, e ele só pegou a criança e largou na beira de um barranco. Na realidade, ele mandou que os seus capangas assassinassem o bebê, mas as pessoas tiveram um mínimo de empatia e humanidade e só deixaram a criança ali onde ela foi encontrada pelo rival e criada como se fosse um deles, enfim. Mas eu acho que é difícil a gente ter um vilão tão forte assim num romance de época que não tenha o mínimo de humanidade e que literalmente mande matar crianças. Então foi o meu livro escolhido para compor essa categoria. Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. Outro que eu teria vários para colocar aqui: Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo, Os Instrumentos Mortais, vários, mas eu decidi colocar A Árvore dos Desejos nesse ponto, porque ele é uma fábula que eu acredito que seja para qualquer idade, embora ela seja mais voltada para o público jovem. E eu já falei aqui no canal sobre esse livro que ele retrata a história de uma árvore. É o ponto de vista dela, é a árvore que narra, e a gente fica extremamente emocionada com a história. Ele tem uma narrativa bem surpreendente, bem diferente, e eu amei demais. Eu chorei com esse livro, foi fantástico. Então, é um livro que eu recomendo muito. Ele é rápido de ler, tem umas 200 e poucas páginas, mas tem ilustrações, ele é divertido, ele é bem lúdico. Então, para crianças, adolescentes, adultos, é para todo mundo ler mesmo. Eu amei demais essa história. Café Feito no Coador, uma história clássica que você ama. Eu separei 2 livros nessa categoria porque eu só não consegui escolher entre um e o outro, e o primeiro deles é Éramos Seis, da Maria José Dupré, e o segundo é As Três Marias, da Raquel de Queiroz. São 2 livros de autoras nacionais, mulheres incríveis que contaram a história de outras mulheres incríveis. Esse livro aqui é uma edição da Tag que eu tenho, e a edição de Éramos Seis eu não tenho aqui comigo, ela está em casa, e eu acredito que são 2 livros que são clássicos
Eles não estão normalmente nos currículos das escolas como livros clássicos, eles não são Machados de Assis, no caso, mas eles são fantásticos, retratam histórias super necessárias que vão contar a história de brasileiros que estão ali crescendo, descobrindo o mundo, se descobrindo, e conta histórias de amizade, de superação, qual é a sua relação com as famílias, e eu acho fantástico. São 2 livros necessários para qualquer pessoa ler, porque, sério, as 2 autoras retratam a realidade com uma riqueza de detalhes e é tão gostoso de acompanhar as 2 histórias que super vale a pena. E não tem aquela linguagem rebuscada, difícil de ler que normalmente os clássicos nacionais têm. Café Feito na Cafeteira, um livro que você leu recentemente e adorou. E outra categoria que eu pensei um pouco em qual livro eu ia trazer, mas não tinha como fugir de ir por lugares incríveis, porque ele me levou por lugares incríveis, literalmente. Eu conheci 2 histórias fantásticas aqui, 2 pessoas com vários problemas, mas que ainda assim conseguiam ver luzes no final do túnel e conseguiram ser felizes, mesmo que por um breve período de tempo, mesmo que enfrentando vários problemas, mesmo que algumas dessas pessoas não tenham visto uma solução, uma alternativa para o fim que tiveram, mas durante a trajetória eles fizeram o melhor que eles podiam e aproveitaram da melhor forma possível. Eu amei Por Lugares Incríveis. Ele é um livro fora da lógica, ele não é um livro que você consiga prever exatamente o que vai acontecer, mas ele é um livro gostosíssimo de ler. Eu adorei a história e por mais que seja difícil e tenham vários gatilhos, a autora consegue falar de uma forma muito simples e ela foi delicada ao tratar os temas, então não fica uma questão muito pesada, mesmo que sejam temas pesados, a gente não tem vontade de chorar ou se desespera com a leitura. Eu gostei bastante porque são temas necessários e importantíssimos tratados nessa história. Café Forte, um livro que mexeu com o seu emocional de tão forte que era o tema. E o livro que eu vou trazer aqui, ele não é necessariamente um livro com vários gatilhos, como Por Lugares Incríveis poderia ser, mas ele mexeu muito com o meu psicológico, mais pelo momento em que eu li ele do que pela história em si. Eu estou falando de Ano 1, que é aquela fantasia distópica ou aquela distopia fantástica que fala sobre uma pandemia mundial que dizima 80% da população mundial com um vírus terrível. E eu li ele bem no início da nossa pandemia de coronavírus, então foi bem difícil, foi uma temática que me desgraçou um pouco a cabeça, mas a história é muito interessante. Ele é um livro incrível, porque embora ele trate de temas muito difíceis, como uma pandemia e várias pessoas morrendo, ele traz isso com um plano de fundo de magia e pessoas descobrindo novos horizontes e é muito legal a gente ver esse mundo pós-apocalíptico, que na verdade a gente acompanha desde o início, né, o apocalipse e vai caminhando até o futuro pós-apocalíptico e vai vendo como uma sociedade é facilmente destruída e depois para ela se reerguer é difícil, ainda mais com pessoas que têm uma visão preconceituosa, que vivem num mundo fechado, que não conseguem aceitar o novo e o diferente. Então, esse livro desgraçou a minha cabeça um pouquinho, com certeza. Café Fraco, um livro que te decepcionou. Aqui eu não tive nenhuma dúvida, não tem como ser outro, porque Teto para Dois foi a maior decepção literária que eu tive nos últimos tempos, assim, disparado. Eu não entendo como é que as pessoas acharam ele tão maravilhoso, como é que ele teve um hype tão grande, as pessoas estão falando tanto dele. E eu fui ler com uma expectativa lá em cima, porque era muita resenha, muita gente falando muito bem do livro. E eu só achei um livro normal, como qualquer outro. E assim, eu não entendi, gente. Sério, eu não entendi. Não quero mais falar sobre Teto para Dois aqui, porque eu acho que ele tem uma moral muito, 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 muito superestimada, assim. Não gostei. Café com Adoçante, um livro light para ler em dias tensos. E eu não tinha como não trazer um livro que fale sobre romance, né? Então,
os meus romances preferidos são romances de época e o meu mais novo romance de época queridinho é O Marido de Faz de Conta, da Julia Quinn. E roubou meu coração, desbancou o Visconde que me amava nos meus preferidos da autora. E eu precisei trazer ele aqui para cumprir esse requisito, porque simplesmente é fantástica a história. Aqui a nossa protagonista, ela viaja da Europa para a América para tentar procurar o irmão dela que está desaparecido na guerra. E quando ela descobre que o melhor amigo e capitão do irmão está muito ferido no hospital, inconsciente, ela se passa por esposa dele. Ela mente que é casada com ele para poder ir cuidar dele. E quando ele acorda, ele não se lembra de nada e ela mantém essa mentira para continuar cuidando dele e para conseguir descobrir o que aconteceu com o irmão. Mas é lógico que no meio de toda essa loucuragem, eles se apaixonam e é uma história incrível. Eu amei demais esse livro, ele é muito meu favoritinho. E se você ainda não leu Julia Quinn, vale a pena começar a ler só por causa desse livro aqui. Café com Açúcar, um livro com um casal clichê que aqueceu o coração. Então esse livro aqui está nessa lista porque ele foi o primeiro romance que eu efetivamente me lembro de ter lido. Foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro, então ele tem um lugar especial na minha estante, no meu coração, e não tinha como eu não falar de O Diário de uma Paixão aqui no canal. Eu acho que esse livro dispensa qualquer apresentação. É um romance icônico que virou filme super bem comentado, super bem falado. E tanto o livro quanto o filme são fantásticos. A Ellie e o Noah são um casal queridinho e eu amo de paixão a história deles. Tanto que na continuação, em O Casamento, que é um livro que muita gente não sabe que existe, a história ela só é levada a um outro nível. No segundo livro, né, que é O Casamento, a Ellie já não é mais viva, mas os filhos, na verdade, o genro do Noah vai fazer um casamento, uma renovação de votos para ele e para a esposa na casa do Noah. E é fantástico, porque traz todo esse ensinamento do primeiro livro. Dá pra gente ver que a família, que os filhos, eles são muito inspirados pela história de amor de O Diário de uma Paixão. Então, é só perfeito, é o melhor romance que eu já li, assim, mas sem sombra de dúvidas, porque ele é um romance completo. Tem os seus problemas, é lógico que tem os seus problemas, mas eu amo demais, é o livro mais, ai, assim, coração quentinho, e esse casal tem um lugar especial na minha estante. Então, O Diário de uma Paixão, quem ainda não leu, quem ainda não assistiu o filme, gente, eu não sei o que vocês estão fazendo. Vão lá agora assistir esse filme e ler esse livro. Urgente! Cappuccino, um livro para ler em qualquer momento. Na verdade, eu tenho vários livros, até vários livros que passaram por essa lista que poderiam estar nessa categoria, mas eu acredito que o livro que pra mim seja atemporal e que eu sempre vou querer reler e voltar a conhecer essa história, não tem como não ser Harry Potter e a Pedra Filosofal. É o primeiro livro, é um dos meus livros preferidos da vida, disparado. Talvez Pedra Filosofal seja o meu livro preferido de Harry Potter, mas assim, concorre muito com Ordem da Fênix e Prisioneiro de Azkaban. Mas tem um lugar especial na minha história, não é só na minha estante, no meu coração. Ele moldou muito a minha vida. Harry Potter diz muito sobre mim. Então, a minha história está atrelada à história do livro. Quando eu conheci Harry Potter pelos filmes e pelos livros, eu tive uma outra visão do que é a literatura e é muito importante para mim esse livro. Então, eu sempre vou poder revisitar essa história. Eu amo de paixão, então não tem um momento ruim pra ler Harry Potter, gente. Só não existe. Eu amo demais. Conta aqui pra mim nos comentários qual é o seu livro preferido da vida, que eu estou louca de vontade de saber. Já deixa seu joinha se você gostou dessa lista. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Temos vídeos novos todas as quartas-feiras às 18 horas. Me siga lá nas redes sociais. Um beijo, até semana que vem.